pra bebezinho. Agora deixa eu pegar para pegar, tá? Eu já estava me desmontando e não ia gravar o vídeo e esqueci, gente, que eu tenho que abrir esse vlog, eu esqueci. Eu tava até de cabelo solto no outro vídeo que eu gravei, então vai ficar de cabelo presinho assim mesmo, porque está calor. E eu vou abrir o vlog deste livro, O Cadáver no Dick, do Jaime van der Hattoring, da editora brasiliense. Vocês não conhecem esse livro, provavelmente, se você já leu ou já viu por aí, ou conhece, enfim, fala aqui pra mim embaixo. Mas provavelmente a maioria não conhece, porque este vídeo será um daquele projeto pessoal que eu falei pra vocês que eu estou fazendo, de ler todos os livros de sebo que o Miquel me deu de presente ao longo dos 2 anos passados. Por que os 2 anos? Porque onde eu trabalhava tinha uma sebo no 3º quarteirão, então o Miquel me buscar todo sábado e várias vezes ele comprou um livro e me deu, enquanto eu esperava eu sair. Então pensei, vou ler esses livros pra não ficar encalhado, né? Porque como são livros desconhecidos, não vai aparecer oportunidade de leitura conjunta se eu não tomar uma iniciativa e pegar e ler. Já tem um. O primeiro vídeo foi... esqueci o nome, da mesma autora de Rebeca, Casa Assombrada, alguma coisa assim. Eu vou ver se eu acho o link e deixo aqui pra vocês. Da mesma autora da Daphne do Mário. Então esse é o segundo livro que eu vou ler, O Cadáver no Dick. E sim, ele é um suspense policial. Ele é curtinho, tá? Tá sendo bem fluido de ler também. E aqui vamos acompanhar literalmente um cadáver encontrado no Dick. O que acontece? 2 policiais, o De Geer e o Grijpstra. Esse é o nome dele, Grijpstra. É até difícil toda hora que fala, Grijpstra. Eles estão se passando por pescadores, ali perto do Dick, porque um bandido fugiu da cadeia. Ele tinha 3 anos de prisão, aos 2 anos que ele estava preso ele fugiu. Então, ali perto ele sabe que o cara foi lá, está lá na verdade, então eles estão se passando lá por pescadores pra tentar pegar esse cara. Só que olha a coisa, gente, eles estão ali numa finalidade e quando chega ao final do dia, eles já estavam cansados de fingir que eram pescadores, acabou se deparando com esse caso de encontrar um cadáver. Eu estou resumindo porque se vocês encontrarem e for ler, se despertar a curiosidade de vocês e for ler, vocês vão ver como que ele chegou a esse detalhe do cadáver, tá? Ele foi lá tomar café, apareceu uma mulher chorando e tal, enfim. E acabaram encontrando esse cadáver encontrado na casa dele, no Dick. Esse acabou se tornando a premissa principal, acabou ficando de lado até. Eles encontraram, sim, o fugitivo. Agora eu lembrei, eles encontraram. Mas também não era só o ponto inicial, porque agora acabou se tornando esse cadáver. É uma história muito tranquila, muito simples, mas assim, eles estão indo muito pelo óbvio. A vizinha desse cara que foi encontrado morto, ela é atiradora, sabe? A distância da casa dela, mais ou menos, que atravessa o jardim até onde o cara levou a bala, foi assassinado, sabe? Casa. Então ele ficou juntando várias coisas. Essa vizinha também, ela convive com outra mulher. Além dela ser casada com outra mulher, ela meio que não é uma pensão, mas uma moça mora na casa dela. Então eles acham que por essa moça está conversando com o rapaz que morreu todos os dias, conversava e tal. Olha que loucura. Eles achavam que essa dona dessa casa estava com ciúmes da moça, com o rapaz, e por isso que matou. Não sei se é isso, né? Ela alega que não. Mas ela manteve muita tranquilidade. Falou, não, eu não matei, não sei quem, não matei. Então eles ficaram tentando juntar algumas coisas. E ela tem 2 armas, porque, né, como eu falo, tem liberdade para ter armas, né? Porte de armas. E as armas não compactuavam com a bala que foi encontrada no cadáver. Então, nesse pé da história, os 2 detetives, 2 policiais, De Geer e o Grijpstra, estão tentando investigar mais a fundo. Eles, né, levaram a mulher à delegacia para fazer alguns interrogatórios e tal. Ela já está lá há 3 dias, né? Que eles desconfiam dela. Tá bem tranquilo, nada de extraordinário. Está entrando personagens novos, porque esse cadáver... Como que é o nome dele, gente? Eu não lembro do cara. Thomas Wernekin, que eu lembrava do sobrenome Wernekin, mas não lembrava do primeiro. O Thomas foi que foi assassinado. Ele tinha um amigo chamado Gato de Botas, então eles estão indo atrás desse amigo pra tentar descobrir mais. E através dele já descobriu a mulher, a amante desse cara. Amante não, acho que é a mulher dele, desse Gato de Botas. E, enfim, tá entrando novos personagens, tá nessa investigação. Super tranquilo, nada de extraordinário, essa está sendo a premissa. Tá? Depois eu venho atualizar mais vocês, não tinha tanta coisa pra falar, eu só vim explicar mais ou menos o inicial da sinopse pra vocês. A linguagem é muito simples, porque esse livro é bem antigo, ele foi publicado pela editora brasiliense, não conheço. A editora tá aqui em 1986, mas vamos ver a história.
1976. Olha que interessante, gente. Eu adoro ler livros de quando eu nem existia ainda. 1976. 12 anos antes de eu nascer foi escrita essa história. Olha que legal, muito legal, gente. É aquela coisa de que parece que os livros são magias. Não sei se o autor ainda é vivo, não sei, mas se ele não for, acontece muito a gente ler livros de autores que já se foram. É como se fosse magia, porque parece que a alma deles fica na terra através dos livros, né? A gente lê o que passou na cabeça deles, o que eles escreveram. Eu acho isso tão incrível, gente. A leitura, a literatura é uma coisa incrível, sabe? Mais uma vez eu falo, não sei como tem pessoas que não gostam de ler, que não entendem, sabe, os livros. Enfim, eu vou ler mais, daqui a pouco eu vou atualizar mais vocês, como é que está a leitura, como é que está essa questão do cadáver que foi encontrado no Dick, né? Quem que assassinou, se foi realmente a mulher. Enfim, já eu volto para falar mais com vocês. Eu já cheguei a tal de me trocar diversas vezes por você, só pra ver se te encontro. Espero que a Mari não acorde agora. Eu vou tentar falar rapidamente sobre esse livro. Eu gostaria de dar uma introdução, uma pincelada sobre esse livro. Eu tô lendo Como Se Apaixonar, da Cecília Erle. Tô lendo com o Edu. Esse livro está encalhado há trocentos anos na minha estante. E tanto, não somente com o Edu, mas com outros amigos leitores também, tem uma lista de livros combinados para ler. Então, resolvemos pegar ele para ler Como Se Apaixonar depois de muito tempo. Eu já li vários livros da autora, eu gosto muito dos livros dela, mas assim, sempre tem um ou outro. Tem um assim que eu abomino. Detestei a história. Mas esse aqui, assim, eu já li 6 capítulos, já li 7 capítulos, mas eu tenho uma ressalva ou outra quanto à história. O tema principal desse livro é suicídio. E eu também já li outro livro, que é Por Lugares Incríveis, que eu achei que a história foi trabalhada de forma um tanto romantizada, complicada. Assim, a protagonista, ela se depara com 2 casos de suicídio. É aquela questão de um raio cair 2 vezes no mesmo lugar. O primeiro caso ela não conseguiu salvar, entre aspas, né? Não conseguiu intermediar que acontecesse, mas a pessoa não morreu. Está ainda em estado complicado, mas não morreu. A segunda, ela conseguiu salvar, que é o nosso protagonista, o Adam. E ela se comprometeu, como ela conseguiu salvá-lo, de se jogar da ponte, ela se comprometeu a ajudá-lo para não tentar novamente o suicídio. Mas assim, ela também tá carregada de problemas. Ela acabou de deixar o casamento dela por decisão dela mesma, que ela não estava feliz, não estava contente, então ela decidiu terminar o casamento. Enfim, ela tá cheia de problemas. E o Adam, quando a gente vai acompanhando o diálogo dos dois, a gente vê que o dele é bem mais complicado, assim. É complicado, assim, é até difícil ficar comparando problemas, o meu problema com o seu. Cada um tem sua cara, cada um reage de uma forma com o problema, né? A gente de fora, assim, a gente vê que o dele é um pouco mais embaixo, sabe? Mais problemático. Eles conversam bastante sobre isso. Ela se comprometeu a ficar no pé dele. Ela tem um prazo até o aniversário dele pra que ele não tente novamente suicídio. Mas, assim, a ideia não sai da cabeça dele. E teve uma situação que eles conversaram aqui. Ele estava até brincando com essa coisa de se deixar uma lâmina, você vai cortar o pulso. Tipo assim, possíveis gatilhos dentro da casa dele pra ele se suicidar. Se jogar da janela, e várias situações. Aí, no final desse diálogo, ela falou assim pra ele: essa ideia não sai da sua cabeça, né? Ele falou: é difícil, né? Pelo que eu tô passando tanto, é difícil não pensar nisso. Aí ela fala assim pra ele: gente, eu vou mostrar pra vocês, sabe? Pra vocês que eu marquei esse trecho, é melhor. Aqui, você pensa muito em se matar? Aí ele fala assim: parece que eu não consegui evitar. Você estava certa no que disse na ponte. Tá, está se tornando um Robin muito doentio. Aí essa frase eu achei complicada, que ela falou pra ele o seguinte: Eu não disse bem isso, mas você sabe que provavelmente não há nada de errado em pensar nisso, desde que não faça nada. Gente, como assim não há nada de errado pensar em suicídio desde que não faça nada? Como assim não há nada de errado pensar em suicídio? Eu fiquei pensando muito, sabe? E a Cristine, ela é uma pessoa que ela vive a base de livros de autoajuda. Ela tem muitos na casa dela. E assim, ela fica tentando aplicar tudo que ela lê nos livros de autoajuda com as pessoas, inclusive com o Ada. Isso aqui eu já fiquei até com o pé atrás. Não é questão de preconceito, mas sei, sabe? Eu acho que a realidade não é assim
sabe, os livros de autoajuda não é uma tabela pra você seguir ao pé da letra que vai dar certo. Acho que tem que tomar muito cuidado com isso. Agora, essa questão eu achei um tanto problemática. Não sei se ela pegou isso dos livros de autoajuda dela. Gente, não pensar em tudo bem pensar nisso desde que não faça. Gente, um pensamento já é o primeiro passo para uma ação. Sabe, os dois aqui precisam de terapia. Os dois, não somente ele, porque para chegar nisso, falar tudo bem não pensar nisso, sabe, isso é uma coisa que desde quando eu li na história não sai da minha cabeça, não sai. Por isso que eu falo, certos assuntos, se não ser trabalhados com cuidado, um leitor que for ler, dependendo do que estiver passando, sabe, vai começar, eu li no livro, tudo bem pensar isso, que desde que eu não faço, sabe, então começa a pensar, começa a ter ideias, aquilo vai se enraizando dentro da pessoa. Vocês estão entendendo o meu raciocínio? Enfim, sabe, depois que eu li essa parte, o livro deu uma decaída pra mim desde a construção. Tem que tomar cuidado, gente, tem que tomar cuidado, mas enfim, eu vou continuar lendo mais, ver que ponto vai, eu acredito que vai dar tudo certo, mas não sei, gente, eu fiquei muito encascada com isso, desde quando eu li. Aí eu vou ler mais, não sei se vou atualizar nesse vídeo ou outro, qualquer coisa vocês aguardam o vídeo de lidos, mas eu vou tentar eventualizar mais, vamos ver. Mas fique com essa, depois vocês falem aqui embaixo pra mim o que vocês acharam sobre isso, qual o pensamento e opinião de vocês. Semana passada nós fomos numa pizzaria e lá tem rodízio de pizza, né? E lá tem uma pizza de M&M's que a Mari adora. Ela é fissurada por essa pizza só pra comer só o M&M de cima. Então agora ela me pediu pizza de M&M. Primeiro eu vou achar pizza M&M agora às 1h23 da tarde. Aí ela tem costume de comer uma panquequinha. Panquequinha com banana, aveia e ovo. Às vezes eu coloco um chocolate pra dar um saborzinho, né? Aí eu falei, Mari, o que você acha de fazer uma panquequinha de M&M's? Aí eu fiz aqui a panqueca. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Até um zoom. Uma panqueca, um pouquinho de chocolate pra ficar bem gostosa. Aí, ó, improvisação da minha pizza de M&M's. Eu vou colocar um pouquinho de Nutella em cima, né, pra não ficar uma coisa meio seca. Dar uma lambecada. Obviamente, ela não vai conseguir comer a panqueca inteira. Ela nunca conseguiu. Ela já conseguiu comer 2/3 da panqueca, foi o máximo que ela conseguiu. Aí, pra quem que vai ficar o resto? Isso mesmo. Aí eu vou dar uma lambecadinha de chocolate pra poder grudar o M&M's. Vai ficar a coisa mais beautiful, de gostosa do mundo. Nem um pouco saudável, óbvio. Não é uma coisa que eu vou fazer todo dia, todo momento, uma vez na vida, outra na morte. Mas dessa forma eu vou matar a vontade da bichinha de pizza de M&M's. Se a Nutella quiser me patrocinar pra mim ganhar, fazer umas receitinhas assim, eu aceito, viu? Vamos lá. Então, a gente tem um pouquinho de M&M's para os momentos de crise da Mari, né? Então vamos colocar a parte principal dela aqui. Ela vai ficar encantada. Eu sei que ela vai comer maiormente M&M's, né? Caprichar um pouquinho no M&M's, disquete, confete, né? Cuidado que é imitação da marca do M&M's, porque M&M's mesmo é um pouquinho caro. Aí, ó. Acho que tá bom, né, gente? Mari, vou atualizar rapidamente o Cadáver no Dick. Já li mais ou menos 2/3 do livro. Bem, ele segue como suspense comum, sem nada de grandioso, mas está avançando. O livro caiu, tá avançando na investigação do assassinato do Werner-Kink. Esses nomes, gente, eu não... Olha, toda vez que eu leio o nome dos investigadores é Grigpistra. Já decorei, Grigpistra. Gente, que nome estranho, não tem como a minha mente ler Grigpistra. Parece que buga. Quer ver? Deixa eu achar aqui. Muito estranho, mas enfim, sigo com a leitura. Eles estão seguindo com interrogatórios, investigando, né, estendendo para descobrir mais pessoas. E descobriram mais alguns casos paralelos. Não sei se estão paralelos ou estão ligados, mas um deles está ligado, que é mais ou menos como se fosse um contrabando. Descobriram algumas cargas de produtos diversos que são descarregados ali naquele dique, e parece que conhecidos responsáveis por essa carga têm alguma ligação com esse tal do Werner-Kink que foi assassinado. Não sei o que, não sei quem está por trás, fico pensando
Não sei, gente, eu não consigo porque a gente não conhece muito desse Werner Kink. Falou um pouco sobre ele, mas nada assim que... Não sei, não é tão explorado assim os personagens, o passado deles, então a gente tá bem superficial, só pra dizer assim. Agora, falando com vocês, tô pensando que a história é um pouco superficial, não é tão aprofundado não. Não sei se é porque eu estou com aquela impressão. Eu li um suspense, um thriller do Sidney Sheldon, chamado As Areias do Tempo, e eu achei tão bem construído sobre todos os personagens eram, sabe, contextualizados sobre sua vida, sobre seu passado, sem ser cansativo, sem ficar, sabe, falando capítulos e capítulos, não. Rapidamente o autor contava sobre cada personagem, então a gente conseguia tecer uma personalidade de cada personagem. E aqui não. Então a gente, principalmente a pessoa que foi assassinada, a gente não sabe muita coisa dele. A gente sabe mais ou menos onde ele trabalhava, que a casa onde ele morava tinha um monte de imóveis, sabe, antigos. O pessoal até estranho, sabe, antigos. Se ele tinha dinheiro, condições, por que ele mantinha aqueles móveis, né, aquela decoração antiga e tal. Eu penso mais por gosto, né, mas o pessoal que do livro tá estranhando. Enfim, então... Raciocinando agora, assentando um pouco da história, a gente não consegue muito descer, porque os outros personagens que estão sendo apresentados podem ter possíveis ligações com o Werner Kink, que foi assassinado. A gente não consegue muito, sabe, bolar, não descer personalidades pra gente poder desconfiar de alguém. Enfim, então vamos seguindo meio às cegas pra ver o que a história vai levar. Só vou fazer mais ou menos esse tipo de atualização, não tem muito o que falar, porque, assim, livros de suspense, se não tiver muitas reviravoltas, fica nisso. Tipo, é bem Agatha Christie. Fica perguntando, interrogando, assim, e essa falta de exploração também. Mais ou menos isso, tô nesse pé. Não tá um livro que tá me ganhando, ou... Talvez por isso que ele ficou lá escondidinho, né? É desconhecido até hoje nos sebos da vida, né? Cadáver Lodic. Enfim, vou ler mais, depois eu venho passar provavelmente o feedback final. Não tem mais muito o que falar, né? Já falta um pouco pra eu terminar de ler. Eu vou falar, dar meu feedback final, ver que se eu me surpreendi com o descobrimento de quem assassinou Werner Kink. Se a Mari não acordar logo, porque ela já tá dormindo já faz bastante tempo, eu vou falar rapidamente desse livro com vocês. Eu acho que eu não falei dele em nenhum vlog ainda, então creio que eu vou falar primeiramente aqui. Tô lendo com projetos desafios com os membros, que é pra ler uma distopia, um realismo mágico com capa azul. Então, assim, eu achava que era preto, mas ele é um azul bem forte. O pessoal do grupo também falou que dá pra levar como azul, então eu encaixei como azul. Bem forte, gente. Então, eu finalmente vou ler a continuação do conto da Aya, que é Os Testamentos. Tô gostando bastante dessa leitura. Ele é contado por 3 pontos de vista. Ponto de vista de uma criança, sob ponto de vista também de outra jovem que trabalha com os pais numa loja. E o terceiro, pelo que eu entendi, é por uma tia. No começo do livro ela até recebe uma estátua em sua homenagem, né? Tá. Dessa tia não contou muita coisa ainda. Focando mais na menina que trabalha com os pais e na outra criança que nasceu de má e foi viver, né, com um comandante como esposa. Mas tá me chamando a atenção dessas 3 histórias é a da menina que tá vivendo com o comandante a esposa, porque ela é uma menina muito doce, ela tem um afeto muito grande pela mãe dela, que chama Tabita, só que a mãe dela tá doente e infelizmente ela acaba perdendo, a mãe dela acaba morrendo. Não tem tantos detalhes sobre essa morte, né, que aconteceu. Ela sempre teve curiosidade sobre o nascimento dela, sobre de onde que ela veio. Ela sabe que ela não era filha diretamente da mãe dela. A mãe dela inventava uma história fantasiosa, que ela tirou a menina da mão de bruxas e escolheu ela especial e tal, tem uma ligação especial. Mas com o tempo, principalmente depois do falecimento da mãe, ela acaba descobrindo que ela não é filha legítima da mãe dela, e sim de uma aia. Mas, assim, como ela é filha de uma aia, então ela não é filha nem do pai dela. Era pra ser, né? Porque os comandantes, assim, engravidavam as aias pra ter filhos, mas parece que não. Ela foi tirada de uma aia, mas não filha do pai dela. Então ela não é filha de ninguém naquela casa. Depois que a mãe dela morreu, ela simplesmente como se fosse adotada. Na parte que eu parei, livro separado em várias partes. É tão complexo, gente, tanta coisa pra falar que eu não sei nem como vir conversar com vocês, sabe? Pra quem leu o conto da Aya já sabe como que é aquele universo, sabe, opressivo. Então a gente acompanha as crianças na escola, como que elas são doutrinadas, como que elas são ensinadas a enxergarem as aias. As aias são chamadas de... Eu vou deixar aqui o nome pra vocês. Então ela não entende por quê. Devido a esse nome, elas acreditam que no passado elas foram mulheres de vários homens, então é por isso que elas receberam esse nome. Mas assim, a gente sabe que as aias não têm escolha, elas foram impostas àquela vida, infelizmente. Algumas não sobrevivem, depois tem filhos e tal. Ai, gente, uma moto buzinando. Que vem acordar, Mari? Que tanto buzina essa moto, gente. Ó.
Ai, que ódio. Depois... Ai, que ódio. A Mara acorda, eu não consigo mais de falar. Enfim. Por enquanto, nada de novo que a gente tenha visto no universo de O Conto da Aia. Sabe? Lá a gente vê pelo ponto de vista só da Aia, né? Mas a gente entende o papel das esposas, das tias, dos comandantes, enfim, de todas as Martas, né? Que as Martas são as empregadas e tal. Mas aqui, pelo ponto de vista de crianças, a gente vê de forma mais ingênua, elas não entenderem muito bem, né? Por que as mulheres têm aquelas separações, né? Que as mulheres recebem denominações, esposas. Tem até uma eco-esposa aqui, que eu não entendi ainda muito bem essa subclassificação de esposa. E essa criança especial que eu tô mencionando pra vocês, que perdeu a mãe, passa por algumas situações, ela presencia algumas situações, inclusive até abuso, não abuso concretizado que vai até o final, mas ela sofre assédio, essa é a palavra certa, ela sofre assédio e ela sabe que se ela falar, devido à posição dela, experiência de outras amigas que ela tem acompanhado, ela não pode falar porque ninguém acredita, elas mesmas são, as crianças mesmas que denunciam, não falam que foram assediadas, são castigadas, né? Ninguém acredita. Deixa eu não falar muito mais, que realmente tô com medo da Mari acordar, mas por enquanto não tem nada de novo nesse universo, é uma extensão, né, do Conto da Aia mesmo. Mas vamos ver o que vai ser solucionado. Não sei se vai continuar nesse universo distópico, se vai ser derrubado. Tem muita coisa para acontecer ainda. E tem mais para explorar das outras mulheres, né? Da tia que, como eu falei para vocês, foi contado muito pouco. Da outra menina também, que vive com os pais lá. Ela trabalha, tem uma vida também meio sofrida e tal. Mas depois eu vou atualizar mais vocês. Estou gostando bastante da leitura, acompanhar por esse ponto de vista mais ingênuo, né? Porque o Conto da Aia foi um tanto pesado. A gente acompanhou o passado também da protagonista lá do Conto da Aia, né? Que a gente não tem sobre o antes de Gilead, né? Mas sim o depois, a menina já nasceu no meio aquele caos. Então a gente vê ela tentando entender tudo aquilo que está acontecendo, aquelas denominações, aquelas separações, imposições, na verdade, né? Enfim, eu vou ler, depois eu venho atualizar mais, não sei se será neste vlog, não sei se será em outro, mas eu acompanho todos os vídeos, todos os vlogs que eu sempre, né, venho conversar com vocês sobre minhas leituras, beleza? Mais da atualização de Como Se Apaixonar. Vamos aproveitar este mesmo vídeo, né, pra dar uma atualizada nessa história. E tirando aquela parte que eu fiquei meio assim, que eu achei estranho, né, a Christine ter falado pra ele tudo bem pensar, mas não agir, sendo que o pensamento é o primeiro passo pra uma ação, né. Então, ela ainda continua assim, deu uma reduzida, mas ela ainda continua partindo dos livros de autoajuda dela. Então, o que eu tô sentindo nessa história? Que esses livros de autoajuda está criando os momentos entre ela e o Adam. Ela tá tentando ajudar, seguir as dicas e tal, mas assim, eles estão se divertindo tanto tentando acompanhar essas dicas que tá criando um laço entre eles, principalmente pela parte da Christine. A Christine já tá começando a reconhecer os sentimentos dela em relação ao Adam. O Adam tá tão focado na Maria, que é a ex-namorada dele, que ele não tá conseguindo ver qualquer outra mulher com outros olhos. Não tira a razão dele, né, gente? É um dos motivos da decepção da vida dele que o fez tomar a decisão do começo do livro. A Christine, ela tá mais aberta, porque ela que saiu de um casamento, elas estavam muito decepcionadas, então ela tá mais aberta, mais receptiva pra outros sentimentos, outros homens, ao contrário do Adam. Mas assim, a Christine tá ajudando ele de todas as formas possíveis pra que o Adam tenta reconquistar a ex-namorada. E sim, a Christine tá fazendo mais do que o próprio Adam. Então dá a impressão que é, sabe, a Christine que vai reconquistar a namorada dele. Mas ele tá ali só acompanhando a espreita. Como se ele tivesse contratado, pagando a Christine pra fazer pra ele, entendeu? Mas não é assim, não envolve parte monetária. Agora sim, a história está um pouco mais leve. Não tá ficando tanto batendo na tecla nessa parte de suicídio. Mas teve um momento aqui que o Adam deu uma explodida com a Christine, porque a Christine é tão assim fissurada nesses livros de autoajuda que eu acho que ele precisava dar uma chacoalhada nela, tipo, meu, sabe, não tá dando certo, sei lá, ele deu uns gritos com ela, literalmente,
que deixou a bichinha no chão. Mas também foi só um momento de explosão e passou, eles já voltaram a se entender de novo. Eu só fico pensando se o Adam conseguir a Maria de volta, que é ex-namorada, e no final das contas ter que dispensar, depois de todo o trabalho, ter que dispensar ela porque ele talvez tenha se apaixonado, reconhecido, e possa ter se apaixonado pela Christine. É por que situação mais chata, gente. O livro inteiro pra reconquistar a ex-namorada, depois acaba dispensando. É na minha cabeça, é uma teoria minha, na minha cabeça que depois vai ter que dispensar por causa da Christine. Mas enfim, o limite de tudo isso tá acontecendo, o prazo é até a festa de aniversário dele. Eu acho que vai acontecer alguma coisa muito importante na minha cabeça também, a teoria de quem lê muitos livros de romance, que vai acontecer alguma coisa muito importante nessa festa que pode decidir a vida dele. Christine e o Adam também foram visitar o pai dele, que está no internado, né? E, nossa, o pai dele, gente, é ogro, é terrível, dá pra entender muito bem a situação que levou ele, sabe, ao desespero. O pai dele não dá brecha, sabe, pra ele ser ele, pra ele tomar as próprias decisões, quer impor o negócio da família, a goela abaixo dele, não é isso que ele quer, isso é um duro, né, a gente... Sabe, a gente como pai e mãe, às vezes a gente quer realizar o nosso sonho nos filhos, mas não é assim, não é assim. Às vezes eu fico até meio assim, com receio de ficar forçando a Mari a ler. Eu até deixo ela com bastante liberdade quanto a isso, eu não fico tanto forçando, eu sempre apresento, tô sempre comprando livrinhos novos pra ela. Eu desviando do assunto, mas deixa eu falar um pouquinho. Pra incentivar, a gente tem que incentivar, mas também forçar, né? Porque às vezes assim, é um gosto nosso e ela pode desenvolver, adquirir também ao longo do tempo dela, né? Pode dar uma chavinha na cabeça dela e ela se apaixonar pela leitura quanto eu, né? Nada como exemplo pra inspirar uma pessoa, na é verdade? Mas enfim, essa questão dos pais querer passar, realizar muitas coisas com os filhos é complicado. Não é sempre que dá certo. Às vezes dá certo com os filhos, mas outros se enxergam e falam, isso não é pra mim. Enfim, vamos ver. Se continua na luta, parece, pela visão do Adam, parece que tá conseguindo a atenção da Maria de volta. Vamos ver, mas a Christine já tá gostando dele. E ela tá vendo que isso pode ser problemas pra ela no futuro. E ela também viu que todas as pessoas que acabam se afastando do Adam, isso acaba afetando diretamente a ele, sabe? Ele se sente muito mal. Enfim, vamos ver como vai ser trabalhado isso. Ela tá preocupada um dia quando ela for se afastar dele, da vida, que ela vai ficar pra sempre na vida dele, né? Enfim, gente, são essas minhas impressões, atualização um pouco desse livro. Vamos ver se eu vou finalizar nesse vídeo, se só no vídeo de lidos, enfim. Está um livro bem ok. Um romance, assim, clichê e ok de acompanhar por enquanto. Eu acho que eu não falei desse livro em nenhum vlog, então eu vou dar uma pincelada aqui só pra vocês saberem o que eu estou lendo. Na verdade, já tô acabando, mas eu vou falar um pouquinho dele, porque eu não vou fazer um vídeo assim, uma resenha, um vídeo específico, né? Talvez eu faça um vídeo curto, vamos ver como que vai ser, como que vai ficar o andar da carruagem, tá? Os projetos do grupo de membros é que cada membro indique um livro, na verdade escolha um livro pra gente ler por mês, né? De acordo com a leitura, com o gosto da pessoa, né? Então, a Lídia recomendou pra gente ler O Rei da Ira. Agora tá meio que brilhando, né? O Rei da Ira. Então, esse mês estamos lendo. Já tá acabando o mês, também já tô acabando o livro, o Rei da Ira. Então, esse mês já estamos lendo. Tá acabando o mês, eu também já tô acabando o livro, estamos lendo O Rei da Ira. Da Hannah Huang, publicado pela editora Arqueiro. Bem, ele é uma série, né? É o primeiro livro da série Reis do Pecado. Pra quem viu meu unboxing abrindo esse livro, eu jurava, gente, que era de fantasia. Não sei porquê, eu acho que pela palavra rei e pela capa, assim, eu achava que era de fantasia. Foi decepção total, ainda mais quando eu li Cio atrás. Eu tenho, assim, gente, eu tenho preconceito sobre esses livros de Cio, sabe? Ai, se apaixona pela secretária, não é o caso aqui se apaixonar pela secretária. Mas não sei, acho muito do mesmo, essas coisas de livros de Cio, os cara, sabe, tem um ego lá em cima e se acha, a mocinha meio... enfim, eu tenho um certo preconceito, me julguem, tá? Estamos lendo e eu já vou avisando que esse livro é extremamente hot, porém, o que eu achei interessante é que não é o foco principal. Vamos dizer assim, que tava condizente com a história, porque tem toda uma trama por trás, casamento de conveniência, vamos dizer assim, acordo comercial. Então, não teve tantas cenas hot.
tá? Quando tem, é bem assim, intenso, picante, se vocês me entendem, mas não teve tanto, então não me incomodou tanto. O que me incomodou mais foi o protagonista, o Dante. Gente, é bem esse perfil de Sil, que sabe que é gostosão, que tem muito dinheiro, que com dinheiro ele resolve tudo, sabe? Então isso me incomoda um pouco, esse perfil, sabe? Pelo menos a mocinha, ela também vem de uma família rica, apesar de... nem se compara a família do Dante, porque o Dante é um grupo, sabe? Um grupo russo. Então o cara usa dinheiro com papel higiênico, se vocês me entendem. Ah, esse perfil dele, gente. Ai, meu Deus. Rei da ira. O cara, rei da ira, realmente, ele é o rei da ira. Porque só vive de mau humor. Deixa eu encostar aqui, tô cansando. Só vive de mau humor, cara fechada e... ai, eu não gostei dele, não gostei. Por mais que tem toda aquela construção, depois desconstrução do personagem, que a protagonista vai quebrando as barreiras do personagem. Ela é independente, ela cuida de si, ganha o próprio dinheiro, porém, também me irritou ela aquecer muito aos pais, fazer todas as vontades dos pais. Eu sei que tem que ter um certo respeito pelos pais, tem que ter, mas eu acho que, assim, para as escolhas pessoais da vida dela, ela já é uma mulher, né, independente, feita. E tem coisas que tem que ter limites, né? Por mais que os pais tenham escolhido forjar o casamento com o Dante nessa história, a gente vê os encontros dela com os pais, ela, sabe, ela se veste de forma que agrade a mãe, sabe? Ela come coisa que ela não gosta para agradar os pais. Então é uma situação que você vê que ela precisa trabalhar no psicólogo, talvez. Apesar de tudo, não foi uma leitura de todo ruim, sabe? É uma leitura, assim, gostosa, até fluida de ler. Mas, assim, a gente passa um nervoso com os personagens, não tenho, assim, personagem favorito. Mas apesar de eu não me identificar com nenhum personagem, isso não é motivo pra mim desclassificar o livro. Porque, devido ao meu modo de pensar, ao meu estilo de vida, não tem como realmente eu me identificar. Mas o Dante, a forma dele agir, sabe? Por ele ter dinheiro, ele acha que ele pode resolver da forma que ele quer. Da forma que ele quer. E, às vezes, até agressiva, sabe, machucando pessoas fisicamente, isso que eu quero dizer. Às vezes nem ele põe a mão a outras pessoas, mas eu acho que algumas formas dele de resolver questões, resolver problemas, eu não concordo muito. Mas enfim, aquele mocinho que eu vejo que muitos leitores passam pano, eu não passo pano pra ele não, gente. Sinceramente, eu shippei a Vivian, que é a protagonista, com o ex-namorado dela, gente. Ah, ele é um fofo, Hit. Queria que ela ficasse com o ex-namorado. Ela não merece esse Dante, não merece. Por mais que tudo, ele é... assim, vai ter coisa que ele vai lutar por ela aqui no final, né? Ela já descobriu toda a verdade, que ela não sabia os bastidores desse casamento de conveniência e o acordo entre o Dante e o pai dela, ela descobriu. Agora, provavelmente, ele vai lutar, aquela história que ele vai lutar pelo amor dela e tal, e tal, e tal. Gosta dessa temática, fica aqui a indicação. Né? Não é um livro que eu provavelmente vou ficar vindo indicar em vídeos, não vai ser porque não é muito meu perfil. Mas eu gosto de ler livros diferentes, gosto de ler sobre todas as temáticas, pra gente sair fora da nossa casinha, né? Ler só sobre o que a gente gosta também, eu acho que a gente fica muito dentro de uma bolha, a gente tem que ler de tudo. Falou pessoa que não é muito fã de livros religiosos, nem autoajuda. Mas eu já li livros religiosos, li livro de autoajuda, eu sempre tô aberta a ler de tudo, né? Então, assim, eu acho que às vezes é necessário em nossa vida de leitor, eu que leio há, sei lá, mais de 20 anos eu leio, então acho que de vez em quando é bom a gente ler uma coisa diferente, sabe? Pra gente abrir e expandir nossa mente. Acho que toda leitura dá pra gente aprender, mesmo que a gente não goste de personagens, as atitudes dele, já dá pra gente aprender, tipo, eu nunca vou fazer isso, sabe? Eu provavelmente vou concluir ele no vídeo de lidos, não sei se eu vou concluir no vlog, talvez eu concluo, né? Vamos ver. Talvez eu conclua e venha fechar aqui. Beleza? Por enquanto é isso, vou vou dar continuidade a outra leitura agora, que é outro projeto dos membros também do desafio. Gente, se vocês estão ficando por fora, tem vários projetinhos rolando, vocês estão ficando por fora. Vem ler comigo, gente, vamos fazer mais leituras conjuntas juntos. Entra aqui, vire membro, vamos nos aproximar, beleza? Gente, deixa eu mostrar uma curiosidade pra vocês. Curiosidade de uma casa interna, mãe e filho. Agora, eu tô arrumando minha cozinha, vou passar bem por cima correndo porque ela está bagunçada. Tô arrumando, tá? Só que olha aqui. Essa
copinha é um armarinho. Eu chamo de copinha. Ela era minha quando eu era criança. Gente, essa copinha deve ter, sei lá, uns 30 anos, 25, 30 anos. A última viagem que eu fiz pra São Paulo, eu vi ela lá na laje do meu pai guardada. Ela tá muito zoadinha, ela era de fórmica. Na verdade, só que caiu vários pedaços, tudo, ela tava pior. Aí eu pedi pro meu pai pra mim trazer embora. Ele falou, já que você quer levar, vou dar uma reformada. Gente, acreditem, ela estava pior que isso. Ele passou um verniz, ele deu uma lixada. O pai muito caprichoso, tadinho, gente. Pela netinha também vai fazer o quê, né? Faz tudo. Ele deu uma melhorada e eu trouxe pra colocar as coisinhas dela de brinquedo de casinha, de cozinha. Aí eu organizei, tava bem bagunçado, né? Aqui um milhozinho, deixa eu arrumar de ponta cabeça. Eu tenho uma agonia com essas coisas assim. Enfim, aí eu organizei a cozinha dela. Ela ficou toda encantada. E ela falou de cedo antes de ir pra escola, mamãe, você vai arrumar minha cozinha? Eu falei, vou, filho, pode deixar, que eu vou deixar bem no jeitinho pra quando você vir. E olha aqui, gente, que gracinha. Eu arrumei mais ou menos as coisas, porque ela tem bastante coisinha, ela tem mais lá na caixa. Eu guardei os principais de coisa de casinha dela aqui, ó. Um fogãozinho, o micro-ondinhas dela, que batedeira, ela pediu pra mim achar o potinho da batedeira. Gente, eu não sei onde ela enfiou. Deve estar por aí na vida, né? Que a gente acha essas coisas em lugares mais improváveis. Tem a comidinha, arrumei numa cestinha, os pratinhos, aqui comidinha. Eu coloquei na minha cozinha, por quê? Olha o que ela costuma fazer. Aqui é meu micro-ondas, vocês estão vendo. E aqui minha geladeira. Minha geladeira, vou mostrar rapidinho. E ela coloca tudo do lado. Aqui tá a mini geladeira dela, ela coloca do lado. Aqui, onde tá essa bagunça aqui que eu já vou arrumar, porque eu tô arrumando a casa ainda. Ela deixava o micro-ondinhas dela. Aí eu coloquei ela no armarinho. E aqui tá aberto porque eu levei meu forninho pra arrumar. Ele tava quebrado, quebrou o timer dele, o aquecedor, e levei pra arrumar. Aí ela colocou o mini forninho dela aqui no cantinho, gente. Ela gosta de deixar tudo junto. Olha que coisa mais fofa. Aí eu não resisto. Eu tô limpando a casa, vejo essas coisinhas, sabe? Eu até me emociono com tanta fofura. Então, eu acoplei a mini cozinha dela à minha cozinha, porque às vezes eu tô lavando a louça, sabe? Eu tô lavando a louça e ela fica aqui fingindo que tá cozinhando, brincando, na verdade, né? Ela tá brincando, tá cozinhando, tá lavando a loucinha dela, porque aqui tem uma torneirinha, tá vendo? Tem as panelinhas, tudo. Ai, gente, é uma gracinha. Pra nós, macarrão. Vou colocar muito porque a mamãe gosta. Agora sim. Finalizei o Cadáver no Dick. Gente, esse livro pra mim foi bem mediano. Suspense policial que não me prendeu, eu não tinha vontade de voltar a ler. Os agentes, tanto o Guy de Prista quanto o De Geer, ficou de um lado pro outro, interrogando. Gente, eu acho esse tipo de leitura que só fica de vai pra casa de um, vai pra casa de outro, ele vai ali, vai num lugar, só interrogando. Eu acho isso tão monótono, tão monótono. Por isso que os livros da Agatha Christie não funcionam pra mim. Porque não acontece nada, é só conversa, só conversa, só conversa. Eu sei que vocês podem ter pensado, mas tem romance que é só assim, a base da conversa, gente.
Romance é outra coisa, envolve sentimento, aqui não. Em vários momentos eu me senti perdida, porque entravam muitos novos personagens, de acordo com o que eles iam investigando, eles iam conhecendo novas pessoas e, né, iam lá questionar os envolvidos. Mas, como ele usava termos como gato, rato, ficava dando termos, sabe, às pessoas, então tinha hora que eu me perdi, achava que tava falando da mesma pessoa e não era, era de outra pessoa. O final do livro acabou tão abrupto, acabou no meio de uma cena. Tudo bem que, assim, descobriram, eu achei que foi muito rápido, descobriram quem foi que assassinou o Thomas Rennekinck. Acho que eu fiquei, assim, decepcionada, porque geralmente nos thrillers que eu leio, suspense, assim, é alguém conhecido da história. Então, tipo assim, tá na cara, mas a gente não desconfia da pessoa. E aqui não, foi uma pessoa que, a gente vai falar, foi uma pessoa que não tava na história. Uma pessoa que só apareceu no final e, tipo, como eu não criei nenhuma ligação, como eu não conhecia a pessoa, então, tipo assim, pra mim, sabe, claro que tinha mais pessoas por trás envolvidas, assim, por mais que a pessoa tenha assassinado, sempre tem mandados por trás, mas... Ai, que decepção, gente. Foi bem mediano pra mim. Eu dei um 3 pra esse livro. Os diálogos, às vezes, era até divertido. Era envolvente, tinha algum humor. Às vezes dava até uma risadinha, sabe? Meio sem graça. Mas é um livro que, assim, eu vou vir recomendar. Nossa, um suspense policial. Glaucio indica um suspense policial. Não vou indicar o Cadáver no Dick. Talvez não indicar, mas é que a questão é a seguinte, gente. Você vir indicar. Às vezes eu posso vir trazer como opção de suspense policial. Porque assim, o que não serviu pra mim, que não foi tão agradável pra mim, pode ser pra você. Vocês entendem? Eu não gosto de Agatha Christie, mas quantas pessoas, quantos leitores gostam? Então por isso que às vezes eu posso vir citar um romance policial, suspense policial. Pra mim, não foi uma experiência agradável. Infelizmente, mas não vão pela minha opinião, por mais que eu venha apresentar um livro desconhecido, de sebo, vocês sabem o forte do meu gosto literário, então se vocês, caso tenham curiosidade pela premissa que eu tenho falado pra vocês, tudo, comprem, adquira, eu vou deixar o link aqui embaixo que eu achar pra vocês, vale a pena a gente conhecer livros diferentes, quem tem um sangue forte, né, que tem gosto pra suspense policial, pode vir gostar e ter uma opinião totalmente diferente da minha, beleza? Então é isso, não vou falar muito porque... não tem mais muito o que falar, ficou nisso a história. E, como eu disse, vou deixar o link aqui caso vocês tenham se interessado. E também quero saber se vocês já conheciam ou, sei lá, se interessaram por essa história, o que vocês acharam. Tanto desse quanto dos outros livros que eu falei aqui no vídeo também, né? Me sigam nas redes sociais para nós nos aproximarmos, enfim, vocês ficarem mais por dentro do conteúdo aqui do canal. E até o próximo vídeo.